Então vamos começar aqui com a apresentação, né, do Deoxys T1, uma parceria ali com nossos amigos, o Dave, o Mr. Ron, lá dos Estados Unidos. Eu me chamo Gladson, sou do setor de exportação da Tecnova, eu vou estar fazendo mais a parte de intérprete para ajudar um pouco, né, com a tradução do que o Mr. Dave vai falar para vocês, sobre o produto, sobre as qualidades, os benefícios. O Thiago também vai estar aqui, junto para nosso técnico de qualidade, para ajudar com mais especificações técnicas, um pouco dos testes que a gente fez. E vamos tentar fazer um ambiente mais descontraído, tranquilo, leve. Tudo que vocês tiverem de dúvida, tudo que vocês quiserem pedir, que não entenderem, estamos à disposição. Vocês podem perguntar, só levantar o braço, a gente passa a palavra, bem à vontade, então. Até a primeira vez que ele está vindo, saiu dos Estados Unidos, está um pouco meio sem jeito, se adaptando ainda, uma semana aqui no Brasil. Estava lá, ele mora, no caso, né, próximo de Chicago. Estava menos 20 graus, 2 metros de altura de neve, não pegou uma gripe no inverno. Chegou aqui semana passada, já ficou resfriado. Então, bem tranquilo, né, gente? Qualquer coisa, estamos à disposição. Vou passar a palavra para ele, vou fazer a tradução. Quando chegarmos mais na parte técnica, aí vamos com o Thiago ali também. Welcome, everyone. My name is David Veely. You can call me Dave. In this presentation, we're going to talk about a new revolutionary product in the foundry industry, Deoxys D1. Então, ele estava só se apresentando, o nome dele é David Veely. Ele já trabalha ali com o pessoal dos Estados Unidos, desenvolvendo o Deoxys T1 já há mais de 30 anos, está sendo feito o desenvolvimento. Ele veio aqui então para o Brasil agora para poder apresentar o produto, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos estar à disposição. Deoxys was created by Mr. Ronald Bierstead after 35 years of research. Ron is a degreed metallurgist from the University of Wisconsin. Ron made it his life's goal to eliminate free oxygen in iron. That's how Deoxys was created. We have been using Deoxys at several USA foundries, all with success. Over the last year, we have partnered with a great company, Tecnova, and are now bringing this new technology to Brazil. Então, ele contou um pouco agora, né, sobre quem desenvolveu o produto, que é o senhor Ron Bierstead. Lá do Minnesota, ele vem. No caso, ele estudou, né, se formou em engenharia mecânica, né, lá na Universidade do Wisconsin. E há mais de 35 anos, o sonho dele era trazer um produto para o mercado que pudesse ajudar a desoxidar os materiais fundidos. Então, ele fez isso não só por, quero desenvolver algo, era o objetivo de vida dele mesmo. E foi mais de 30 anos de pesquisa, conseguiu chegar no produto final agora, e há pouquinho mais de um ano atrás, surgiu agora essa oportunidade de parceria junto com a Tecnova, né? Conseguimos esse contato e agora estamos juntos nessa empreitada. Deoxys is being used in several USA foundries, all with success. By the end of our presentation, we will show you some of the results. It's new technology that came to create a solution for foundries to save money, energy, and time by eliminating oxidation loss in the melt cycle. Então, ele está falando agora já um pouco sobre o produto mesmo. O que é o Deoxys? Tem sido uma revolução nas fundições americanas. Eles já estão com o produto em uso lá, para fazer justamente essa parte de desoxidação do material fundido. Para quê? Eles querem fazer o custo-benefício mesmo do negócio. Eles querem que você ganhe na qualidade de material e também ganhe no custo, né, mesmo no preço do material. Some of the benefits are eliminating oxidation losses of carbon, silicon, and manganese in the melt cycle. Refractory erosion due to iron oxide chemical attack is also stopped. Chemistry losses over hold periods are eliminated. Iron strength improvement in surface and subsurface pinholing has been eliminated. Reduction of manganese and ductile iron production and removal of pig iron from the charge without any detrimental effect. Ok, vamos então por partes então nos benefícios que o produto pode trazer mesmo. A principal função é acabar com as perdas por oxidação no ciclo, né, do derretimento. Então, Thiago pode ensinar melhor com os termos, né, na própria fusão do material.
Outra coisa é a conservação térmica e conservação dos materiais que estão na carga, né, da fusão. Os 3 principais seriam, até pode me citar, né, o carbono, o silício e o manganês? Seriam esses 3? Perfeito, seriam esses 3 materiais que são conservados na carga. Por exemplo, o principal aditivo, né, que é colocado, que vem para ser, o Deoxys vem para ajudar na substituição ou na manutenção desse aditivo, é a gusa, né? Ele cita muito essa questão que com o Deoxys, você desoxidando, né, o aço que vai junto na carga, você consegue reduzir ou até eliminar totalmente o uso do gusa, né, na produção do fundido. Deve passar para o Thiago, se tiver mais alguma especificação ali, né, sobre o que ele falou, para poder adicionar junto também. Sim, complementando o que o Gladys comentou, tu usando menos gusa, tu vai ter menos metais residuais contaminantes no banho, como no caso do alumínio. Com o Deoxys, ele é puro, e o rendimento dele, comparado com outros carbonos presentes no banho, ele é superior, e, por consequência, também, ele vai fazer com que a reação durante a própria fusão, né, que se gera os óxidos, né, ele vai, ao invés de você não usar, usando outros produtos, ele ia flutuar e ia ficar disperso no banho, criando aquela massa, né, a escória, né. Então ele vai reduzir essa massa da escória, vai tornar ela mais líquida e, por consequência, né, eu digo a oxirredução do carbono com o oxigênio presente no meio do banho, ele vai sair em forma de gás carbônico. Então, ele vai diminuir a quantidade de inclusões, né, por vazios na peça, né, por gases presos, né, vai melhorar a questão do rechupe da peça, né, ela vai ficar mais massiva, então as contrações vão existir, mas a massa vai estar mais limpa, né, mais coesa, e então vai ficar muito mais interessante. It's been a pleasure to visit the Brazilian foundries. I found them to be clean and orderly and up to date technically. I would like to give special thanks to our partners that opened their doors so that we could perform our tests. Então ele só comentou também, fazer um agradecimento, né? Quando a gente chegou aqui, quando ele chegou no Brasil, no caso, né, a gente buscou ele no aeroporto. No dia seguinte, a gente já estava no chão de fábrica, na fundição, fazendo um teste. Mas se fosse já uma fundição mais pequenininha, mais sucinta, ele já ficou impressionado com uma coisa aqui no Brasil, com a organização das fundições. A gente foi passando, né, durante quinta-feira até na segunda, fazendo visitas, fazendo os testes, e ele ficou realmente impressionado com a qualidade e a organização das fundições aqui do Brasil. Ele comentou, né, que lá nos Estados Unidos está tudo muito corrido, tudo muito desorganizado dentro, meio que uma bagunça. Nas médias, mais pequenas, nas grandes é um pouco mais organizada, que ele fala que na Alpaca Foundry, na Reno Refractories, mas aqui no Brasil ele ficou realmente de boca aberta. Ele comentou para nós isso daí, e ele queria fazer também junto conosco um agradecimento a todos os parceiros que abriram as portas para fazer os testes que vamos mostrar na sequência. Também o pessoal ali da Castra, né, que cedeu o laboratório para a gente poder levar as amostras e poder mostrar os resultados aqui também. About the first test. After performing 2 different tests, one with gray, one with nodular iron, it was noticed that the slag was less sticky, fluffier, and drier type slag. That indicates there's no iron oxide in that slag, which stuck less to the sidewalls and top cap of the furnace. It was also noticed that it had a significant carbon and silicon gain. Então, ele está comentando num dos primeiros testes. A gente vai nessa primeira parte agora da conversa, até comentando, falando mais sobre o produto um pouco e também já o comecinho dos testes. E depois do coffee a gente vai fazer daí explicando melhor os resultados. Esse primeiro teste a gente levou um material, né, de ferro cinzento? Ferro cinzento. Levamos o produto e fizemos a aplicação exatamente como tem que ser, seguindo o manual deles. Tem a carga normal, foi usada uma carga normal, colocado, né, 650 quilos do canal, de retorno do canal.
de grafite, que é o carbono, e colocaram também o aço mesmo, né? 350 kg de sucata. A proporção para a carga tem uma média, né? Que é de 0,3 da quantidade do produto para ser acrescentada. Se é utilizado o GUSA, é feito um recálculo, né, da fórmula. Mas no padrão, para o ferro cinzento, é o 0,3, tudo certo. A gente colocou, então, como ele falou agora, traduzindo diretamente, fizemos o teste, colocamos o material no início da carga, até o forno estava no estado de conservação assim médio, não estava tão sujo, mas também não estava limpo. Foi colocado, foi observando durante o ciclo, né, da queima, do banho, da fusão, que foi soltando um pouco já, né, da crosta que fica do lado, né, dos materiais que ficam de antes, foi dando uma limpada no forno. A escória do material, ela teve uma consistência diferente, que era esperada, que é o seguinte: geralmente a escória é um pouco mais melequenta, mais grudenta, e ela apresentou, né, um formato mais fofo, mais macia, estava mais porosa, que na hora que foram limpar o forno, ela ficou muito mais fácil de ser retirada. Na hora também de fazer o vazamento, de colocar o material, perceberam que a fluidez do material também estava melhor. Desculpa? Estava com uma qualidade superior. Outro detalhe daí também foi que, na mudança de receita que eles deram para a gente poder fazer o teste, eles adicionaram um pouco menos de grafite, né, justamente para a gente ver um pouco da efetividade do produto na conservação do carbono. E ali, nesse teste, ele se provou realmente que já conseguiu dar uma conservação maior do carbono presente no aço colocado dentro do forno. Só continuando também nessa parte, foi feita a correção depois. Esses são os materiais que eles utilizaram para fazer essa correção. Outra coisa que eles perceberam daí também foi que, para a correção, eles usaram, se não me engano, foi ali, o silício. Eles usariam geralmente uma média de 2 a 3 quilos ali na correção, foi usado menos silício. Então, ali na correção, eles identificaram também que precisou ser colocado um pouquinho menos já de silício também, porque conseguiu ganhar, ter esse ganho, né, de material. Aqui, daí, foi o segundo teste nessa mesma fundição. Aí já era com ferro nodular? Perfeito, isso, ferro fundido nodular. Foi feito o mesmo procedimento. O Dave chegou na fundição, pediu, eu preciso da carga do material que vai ser colocado. Sabendo a carga, ele já pôde calcular certinho quanto que do Deox tem que ser adicionado junto do forno, para poder prever já o resultado final. Nesse caso, não foi possível retirar, né, o GUSA. Eles não conseguiram, né, eles preferiram, por um conservadorismo, tudo certo, para poder fazer o teste, deixar o GUSA. Pode passar. Foi colocado, o produto também, foi aplicado tudo certo, e, a princípio, deu resultado novamente na questão do carbono. A fluidez também permaneceu que nem na outra carga, também teve a fluidez aumentada, e o carbono novamente apresentou um nível maior com o produto. Então, na correção, eles precisaram adicionar menos materiais novamente. Então, o nosso produto ele tem um rendimento de carbono superior aos outros carbonos, né, presentes no banho. Então, a correção, que sempre é necessário fazer, né, usou uma menor quantidade de grafite, né, para fazer essa correção. So, Dave, Thiago asked them if they have any questions so far, if you'd like to expand a little bit more about these first results of what the product is doing, what it can do it best. If you'd like to talk a little bit about that. Well, basically, Deox takes all the manganese, silicon, carbon oxidation out of the melt cycle. So, in order to figure that out, the best approach is to run a standard iron charge without Deox, same metal, same charge, and compare it to one that you have added Deox to. You can figure out a theoretical silicon carbon ahead of time and make adjustments to that charge with a Deox in, so you don't overshoot your targets on carbon and silicon.
But Então ele falou que uma forma efetiva para a gente poder realmente continuando nos testes, fazer mais testes aqui da aplicabilidade, é fazer o seguinte: faz uma carga normal, padrão que se tem do produto e mede, né, o rendimento que teve com os aditivos, seja, né, do silício, de carbono, todos os aditivos são colocados, depois você repete a mesma carga, fazendo a substituição dos materiais pelo DeOx. Você vai ver que vai ter o rendimento, vai ser o mesmo, só que utilizando o desoxidante, que vai conseguir aumentar o rendimento do aço sem a utilização do Gusa. I think I got ahead of myself. After these first 2 tests were performed, one on gray, one on nodular iron, it was noticed that the slag was less sticky. I noted that before and got ahead, but we had a drier, fluffier type slag that doesn't stick to the top caps, furnace sidewalls. That indicates iron oxide has been reduced in that slag. It was also noticed carbon and silicon gain, and that's to be expected because of that oxidation has been taken out of that melt cycle. E só reforçou novamente que, né, mesmo fazendo esse primeiro teste já de uma maneira um pouco menos ideal, né, sem fazer a substituição total dos materiais, já se percebeu um ganho, e o ganho dos materiais, né, de rendimento de material. Outra coisa que ele comentou antes, que eu me passei de falar, é sobre esse cálculo também que pode ser feito dos custos, né? Depois a gente pode passar melhor na questão de perguntas e tudo. É feita uma equivalência, né? O Mr. Ron, né, que é o Sr. Ron, que é o cérebro por trás de toda a operação e criação do DeOx, ele desenvolveu uma fórmula para poder justamente calcular o ganho que tu vai ter de materiais como o silício, como o grafite, até depois na correção com outros materiais mais nobres, né? Como é falado do cobre também, quanto que tu vai ganhar desses materiais com o uso do DeOx, no lugar, né, dessas ligas aí que são mais caras realmente, né? Então ele só comentou realmente, é isso mesmo, desse primeiro teste que a gente fez, conseguimos 2 amostras, dá para se dizer assim, a princípio seriam esses os benefícios principais. Bom, quando a gente falou sobre fazer os testes, pessoal, a gente sabe da responsabilidade de parar a função e testar. Então esse é um principal ponto, né? Por isso a gente também pegou logo no início, e quando o Dave resolveu vir para cá, a gente pediu para 2 fundições que são muito parceiras da gente, tem que agradecer elas, né? Que pararam a fundição por um dia, mais ou menos, para fazer os testes. Então, até que se adapta, até que se adequa lá ao processo, foi feito, acho que 3 fornadas, 2 ou 3 fornadas em cada uma delas, né? Vocês acompanharam, me corrija, 4 então, tá? Vocês sabem como é uma reação química e como é uma questão de processo. Isso aí é quase, muito pouco ainda. Eu sugiro até, né? Uma das sugestões que eu fiz para eles agora essa semana foi, a gente tem ele até dia 17 aqui no Brasil. A gente ainda tem, né, uma condição de tempo para fazer teste. Então fica a sugestão, se vocês ainda quiserem, né, se convencer lá no meio da produção e conseguir realmente adequar isso, né, a gente está com ele aqui nesse tempo. Não deixar claro que testes ainda podem ser feitos, esse é o primeiro, né, ponto. O segundo ponto é também a questão assim, tá, mas e quanto a Tecnova pode ter algum custo? Ele não, neste momento, aproveitando o Dave aqui, nós estamos sem custo, é gratuito, tá? A gente está conseguindo fazer esse suporte todo pela Tecnova. Então também é bacana pensar nisso, né? Se tem um tempo lá para fazer esse teste, né? Aproveitar ele. A gente viu muito isso, eu estive, né, lá com o Dave, né, com o seu Ron nos Estados Unidos, lá em Minnesota, em fevereiro, e a gente viu muito quanto isso impacta de verdade no processo. Redução de escória. É um escorificante, né? Quem conhece escorificante, beleza. É um escorificante. Alguns têm essa dúvida, né? Não, mas você só escorifica, então. Menos escória, aumento de fluidez, aquele negócio padrão, né? Mas não, né? Essa tecnologia, seu Enio, ela é uma tecnologia que realmente ela faz o que promete, né? Ela aumenta em muito, no caso, diminui, né? Os usos de ferro silício, né? De ferro manganês, né? Os elementos de liga,
ela zera praticamente, né? Então a escória, e a gente sabe que isso aí, e a fluidez, né? Melhoram muito a questão então do processo, mas também a gente começou a perceber nos primeiros testes lá no início, né, do ano passado, as melhorias sensíveis nos produtos, principalmente de ferro fundido cinzento. Tá? Então, a gente tem uma questão também de usabilidade, né, e de melhoria de propriedades mecânicas no produto. Então, isso tudo é processo que começa hoje, daqui a pouco leva, sei lá, 6 meses, 1 ano, em algumas empresas para comprovar. Mas ela tem que começar a fazer esse teste, né? Vocês, quem tem laboratórios, quem tem condições de fazer isso com mais calma, o detalhe é que a gente vai ficar com o nosso corpo técnico Tecnova aqui, com o suporte do pessoal, né, dos Estados Unidos conosco, mas a gente fica com esse convite, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E realmente, pessoal, daqui a pouco, se vocês têm alguma já utilizado, né? Eu sei que a Hidrojet, a turma comentou conosco, né, que já tinham utilizado esse processo, depois parou. Não é o mesmo produto, tá? Eu posso garantir. Também nós fizemos vários testes com produtos nacionais, avaliamos, levamos, né, para os Estados Unidos materiais, tá 2 anos quase aí essa pesquisa, né? Então, a gente gostaria realmente que vocês se desafiassem dentro das funções de vocês para buscar, então, esse produto. Isso é importante também, quase que eu lembrei isso. A gente não tem não tem um volume muito grande para teste, tá? A gente tem aí como é um material, ele é um material agora que a gente está ainda em adaptação. Se precisar fazer ainda alguma coisa de mudança de granometria, embalagem, essas coisas que possam se adaptar às funções de vocês, no caso de entrega, a gente vai fazer. Então, a gente tem ele, a gente é distribuidor autorizado do pessoal, exclusivo Brasil, e a gente está buscando, então, adequar isso às funções de vocês neste momento. Então, hoje, nós temos volume para testar 6.000 toneladas, mais ou menos, pensar assim, 10.000 toneladas. De volume de fundido, pronto. Mas é escasso porque a gente daqui a pouco começa a utilizar isso na produção, nós vamos botar ele entrar em escala. Então é importante que vocês daqui a pouco avisem os nossos vendedores aí que estão conosco aqui, né? Estão tudo no celular anotando os pedidos aí. Avisem os nossos vendedores, né? Se organizem com eles para realmente fazer essa agenda ainda na semana que vem, se entenderem que dá. Não deu, ok? A gente vai pegar a nossa turma técnica ao longo desses períodos aí de mês, 2 meses, nós vamos começar a colocar. Mas eu vi esse produto sendo utilizado, né, vi as reações que ele, né, permite. Eu acredito, como eu comentei há pouco, em quem começar primeiro esse tipo de mudança, também vai sai na frente, né, isso é lógica, né, mas sai na frente no sentido de também fazer essa situação de estrutura de Tecnova, né, fornecendo para vocês, porque a gente também tem uma escassez de mão de obra que pode ficar tecnicamente com vocês, né? Eu não consigo 3 testes no mesmo dia. Vou fazer um teste, vou ficar lá, sei lá, 1 semana, 2, 3, conforme vocês precisarem, e depois a gente vai para um segundo teste, um terceiro teste daqui a pouco, conforme a agenda a gente já está com ele, como eu falei, com essa escassez de tempo. A gente vai ficar com a agenda lotada, sei lá, se a gente consegue fazer testes esse semestre ainda, né? Então, e quando eu falo teste, é para vocês se sentirem confortáveis a se adaptar. A gente viu algumas restrições, como o pessoal falou, no ferro gusa, né? Ferro gusa, né? O ferro gusa, ele precisa não estar na carga. O ferro gusa, ele não faz parte da carga. Eu posso garantir isso para vocês, né, que precisa retirar o ferro gusa para testar. Esse é o principal ponto, né? É realmente fazer com que o custo operacional se reduza. Basicamente é isso. Tá? Então, não sei se eu pude complementar, né, mas de qualquer forma, segue o baile. Alguém tem alguma... Quer pronunciar alguma coisa? Seu Enio, quer falar alguma coisa, seu Enio? É tranquilo? Todo mundo certo? O ferro gusa é só por uma questão de custo não estar na carga ou ele não pode estar na carga?
It's just to save money on the charge, and there will not be a detrimental effect on it. I guess. Does that answer your question? Yes, it's okay. Yeah. Yes, thank you. Só passando, realmente é uma questão principalmente para salvar custos. Ele não vai te dar nenhum prejuízo na carga, nenhuma mudança, né, do produto final para pior. Vai ficar tipo igual ou melhor até o produto final. Não vai ser nenhuma, mas o principal é questão de custo mesmo. Consegue reduzir bastante custo. Só de curiosidade, o que seria, basicamente, é um carbeto de silício modificado? Ele, não sei se ele tem essa possibilidade de... Ninguém, eu acho que quer copiar o produto, né? Só quer entender melhor um pouquinho o que seria e quais são as modificações que o produto tem. Isso é possível ele explicar um pouquinho em relação a isso? Se for possível. He's asking, Yes, Deox is a silicon carbide pet coke blend. The pet coke is added to the product to form a barrier on a top of an iron bath to keep oxygen atmosphere from coming in contact with the metal. And what was the rest of it? How it reacts with it. Deox, iron oxide is a source of free oxygen in metal in a melt cycle. Deox neutralizes the iron oxide, where there's products out there that take care of the problem after it's already there, would take care of the oxygen, but you're still feeding more oxygen into that iron bath because you haven't attacked it at the source, the iron oxide. Perdão. Em duas partes, então, a resposta. A primeira, sim, ele confirmou, né, que nem você pediu, Carlão, que é realmente, né, o carbeto de silício. Ele age diferente dos outros, que geralmente vão agir só ali durante, né, o começo do banho, numa parte. Ele cria essa camada especial que vai até o fim do banho e conserva mais os materiais que estão ali dentro. Ele conserva essas propriedades por mais tempo. Outra coisa, acho que ele não citou agora, mas ontem nós estávamos comentando nessa situação. Isso aí. Justamente, a química dele vai ser... os três materiais, né? O Thiago até pode explicar melhor. Então, Carlão, justamente essa sua pergunta a gente fez para ele ontem, e é assim, ó, pelo que deu para perceber, eles usam materiais, né, falando em tamanho de grão de areia, né, da granometria da areia, ela é mais... eles conseguiram achar um ponto de equilíbrio ideal, falando da areia. O segundo ponto interessante foi o material mais nobre, né, o coque, né, que faz parte. O outro ponto é a temperatura com que o carbeto de silício vai ser feito, né? Então, ele vai ficar, vamos dizer, há uma semana ligado, né, para cristalizar. E eu acredito, assim, pelo que a gente conversou com ele, que nesse processo saem sim, dois produtos, né, nessa reação, que é o carbeto de silício tipo A e tipo, como que eu vou ser mais específico? O carbeto de silício metalúrgico e o carbeto silícico que usa, né, em abrasivos. Então, do metalúrgico, ele separa uma certa quantidade, né, eu digo na pilha onde ele é formado, no processo dele, eles retiram só o melhor. Né? E tem um outro ponto muito interessante, que é eles conseguiram achar a relação, o tamanho do carbeto de silício, que desde que colocado, vamos dizer assim, no início do banho, ele vai ter uma vida maior, né, dentro do banho, né, tanto pela temperatura de fusão dele, que é outra, mas vamos dizer assim, se você pega um Deox, vamos dizer, com um tamanho de granometria menor, ele vai se perder mais fácil. E se você usar um maior, ele vai por consequência, ter inclusões, né, dentro do teu metal. Então, eles acharam uma relação processo e a relação tamanho de grão ideal, né, que vai se perdurar por mais tempo dentro do banho. É isso aí que a gente conseguiu compreender. Bom dia, tudo bem? E quanto à homogeneização na carga, como que o material se comporta? Por exemplo, um forno de 1 tonelada de metal líquido, né? Ele tem alguma especificação de uso de carga, início, meio ou fim? Ou como que funciona a homogeneização? E a questão de temperatura e potência, isso tem impacto ou não? Deox typically added right where your carbon
carbon additives would be. I would say preferably in you get a pull iron in the bottom of the furnace to add it, about then. But you can also add it to a standing ladle of iron, and that's not being melted. Add it to the top, and you're not going to recover the oxidation losses that way, but it'll stop oxidation, deoxidize that heat at that point. But the best time is right in the charge with your silicon carbide, your carbon. If you'd forget and add it a little bit too late, halfway through the cycle, that wouldn't be that big a deal. It would still deoxidize that heat. Oh, as far as temperature goes, you're not going to notice any difference in your melting temperatures using the product. You only use 0.3 deox is a typical addition rate that could vary depending on the oxidation rate in your furnaces or what have you, but you're only putting 0.3 deox in according to your total charge weight. So it's pretty minimal. Primeira parte, então, ele falou que o ideal para colocar é quando você justamente adiciona o teu grafite e o teu silício na carga ali. Nesse mesmo momento é o momento ideal, pois ele vai estar também ajudando a substituir esses materiais. Ele comenta se adicionar também no final, ele não vai ter tanto efeito desoxidante, né? Então tu vai perder uma parte desse material, principais propriedades que ele vai estar te dando. Se tu adicionar mais para metade também do ciclo, né, de derretimento, né, do forno ali, tu também vai conseguir propriedades boas. Mas o ideal é justamente mais no começo, quando você já está colocando os seus aditivos. A questão da temperatura também do forno, ele não vai mexer, né, vai precisar ficar mais quente ou mais frio, né, até o Thiago consegue explicar melhor essas propriedades propriamente ditas, mas a princípio não tem nenhuma alteração. O teu processo se mantém o mesmo. O que muda justamente vão ser os materiais adicionados. Tem alguma complementação, Thiago? Alguma coisa que pode... A temperatura do banho praticamente vai permanecer a mesma. A reação dele eu acho que é exotérmica. Ele vai acabar abaixando um pouquinho a temperatura do banho. Só que a temperatura de fusão do deóxido ela está noutra faixa, né? Considerando o diagrama ferro-carbono, ele está lá entre 1.800 a 2.000 e poucos graus. Então, ele se permanece, eu digo, um estado entre um líquido e meio pastoso. Então, a vida do produto ela é maior, por causa da temperatura, né, da própria constituição do elemento químico do carbono, né, e na forma com que ele foi produzido, ele vai permanecer mais tempo. Ó. Então, essa ele não digo que ele fique quase que inerte, mas o carbono, né, dele, ele é diferente. Ó. Essa eu digo diferente na questão das ligações iônicas dele. Ele vai, e tomando um pouco do gancho, ó, o carbono dele ele vai se ligar mais fácil com os oxigênios livres dentro do banho. Então, a oxirredução que acontece dentro do banho, no processo normal, o oxigênio ali no meio da matriz ferrítica, ele vai se ligar com esse carbono e vai, por consequência, gerar gás carbônico que vai sair fora. Ele não vai ficar presente e, por consequência, né, com outros, ou tu não usando ele, formando a escória. Né? Então, ele vai diminuir a massa da escória, por consequência. Back to your question, I should rephrase that. If you have a standing ladle iron and you wanted, I could clarify something, it would only take you 0.1% deox to deoxidize that iron. In a coreless induction furnace, you got to turn on the metal, and that's what brings that oxidation on. So cupel, you'd have more deoxidation than, or like a loop-fed horizontal drum furnace, something like that. You got very low oxidation. You could get by probably with about a 0.1 addition of deox. Ele também está citando, né, até o Thiago pode ver melhor essa questão dos fornos em loop, que tem uma parte no meio do forno que já tem o material colocado e é recolocado o material. Quando está já com o material derretido dentro do forno, você pode adicionar uma quantia menor nessa primeira parte
e depois que for misturado de novo, você adiciona a quantia correta, né, dos 0,3. Fica um pouquinho mais, mas esse 0,1 é só para equalizar essa questão, já que já está derretida dentro do forno. Porque quando tu carrega o forno, tudo não se funde ao mesmo tempo. Então, tu tem a fusão inicial e depois tu vai fazer a complementação da carga, né? Efetivamente. Então, se tu colocar já tudo no início, pelo que deu para entender, tu vai ter uma certa perda. Então, para minimizar um pouco, tu pode colocar uma certa quantidade e daí, vamos dizer, quando a carga estiver quase toda fundida, fluida, né, tu complementa com a quantidade faltante. É isso que deu para entender.